Seja porque suas carreiras terminaram em vergonha e controvérsia, ou porque simplesmente perceberam que odiavam o mundo do show business, muitas celebridades saíram dos holofotes e foram forçadas a voltar ao mercado de trabalho. Então vamos conferir as celebridades que agora têm empregos comuns, começando com uma estrela infantil que se tornou CEO de uma empresa de satélite e terminando com um dos jogadores de basquete mais famosos de todos os tempos. Em primeiro lugar, temos uma ex-celebridade que passou de estrela infantil a observadora de estrelas, Bridget Mendler. Ela conquistou os corações dos americanos no Disney Channel no final dos anos 2000, com seus papéis em Boa Sorte Charlie e Lemonade Mouth. Em 2012, lançou um álbum chamado Hello, My Name Is, que alcançou o 30º lugar nos Estados Unidos e incluía o sucesso multiplatinado Ready or Not, de Miley Cyrus a Selena Gomez. A década de 2010 foi a década das estrelas da Disney, mas ao contrário de suas colegas, Bridget teve uma grande mudança de carreira. Ela fez alguns pequenos papéis como atriz até 2017, quando abandonou completamente a indústria do entretenimento para estudar na prestigiosa Universidade MIT. Bridget se formou com mestrado em Mídia, Artes e Ciência em 2020, e como se isso não fosse impressionante, ainda cursou Direito em Harvard e recebeu seu doutorado em 2024. Mas as conquistas dela não pararam por aí. Em 2023, ela decidiu adicionar o título de CEO ao seu currículo, cofundando a sua própria startup de dados de satélite, a Northwood Space. A Northwood tem como objetivo construir estações terrestres que se comuniquem com satélites e os apoiem durante as missões. E em 2025 já havia arrecadado mais de 30 milhões de dólares para construir a sua primeira fábrica. Portanto, Bridget percorreu um longo caminho desde os seus dias de Disney Channel. Embora Hollywood tenha perdido uma estrela brilhante, é porque ela está ocupada demais buscando outro tipo de sucesso. Mas Bridget não é a única estrela do Disney Channel que deixou de lado as orelhas do Mickey para seguir outra carreira. Jennifer Stone é uma ex-atriz mirim mais conhecida por estrelar ao lado de Selena Gomez em Os Feiticeiros de Waverly Place. A série foi um enorme sucesso, com 4 temporadas e 2 filmes para TV, além de lançar Selena Gomez ao estrelato internacional. Mas Jennifer, a melhor amiga de Selena na tela, se afastou da indústria do entretenimento após o término da série em 2013 e foi para a faculdade estudar psicologia. Inicialmente ela planejava voltar a atuar quando se formasse, mas quando Jennifer completou 20 anos, foi diagnosticada com diabetes tipo 1 e decidiu mudar para enfermagem para entender melhor o seu corpo, deixando o mundo do entretenimento para trás definitivamente. Ela se formou em dezembro de 2019 e embora a Harper, sua personagem na TV, fosse a única do elenco principal que não era uma bruxa, a verdadeira Jennifer demonstrou a sua magia trabalhando na linha de frente durante a pandemia de Covid-19. Em uma ocasião, uma garota até a reconheceu pela voz e ficou extremamente confusa tentando entender por que estava sendo tratada por uma estrela da Disney. Jennifer ainda é enfermeira, embora em 2023 tenha se juntado ao seu ex-colega de elenco David DeLuise para criar o podcast Wizards of Waverly Pod, onde falam sobre o processo de produção da série. Portanto, a enfermeira Stone ainda mantém laços com as suas raízes na Disney, mostrando que sempre há espaço para um pouco de nostalgia. E falando em nostalgia, que tal aqueles prelúdios de Star Wars, hein? Já passou tempo suficiente pra gente esquecer o quão ruins eles eram? Desculpa aí, Jar Jar. Embora os prelúdios tenham recebido muitas críticas dos fãs mais fervorosos em 1999, o episódio 2 lançou a carreira de Hayden Christensen, então com 19 anos, ao estrelato internacional. Mas não muito tempo depois de interpretar o icônico papel de Anakin Skywalker, ele fez a escolha não convencional de rejeitar o estilo de vida de celebridade. Sentindo que a sua carreira havia se tornado uma onda poderosa, destinada a se quebrar, ele se afastou dos holofotes, atuando apenas ocasionalmente em filmes independentes aqui e ali. Em 2007, ele deu um passo importante em sua vida, ao comprar uma fazenda nos arredores de Ontário, no Canadá, por impulso, explicando que preferia gastar o seu dinheiro em centenas de hectares de terra no interior do Canadá, do que em um apartamento em Nova York. Desde então, ele passa o seu tempo reformando a fazenda, aprendendo a construir edificações, cultivando plantações e criando animais. Hayden também tinha uma paixão por design, então lançou uma linha de roupas em colaboração com a R.W. & Co. em 2013, inspirada em sua fazenda. No mesmo ano, ele também fundou uma produtora de baixo orçamento, chamada Glacier Films, com a sua irmã Tove Christensen, mas o seu novo estilo de vida mais pé no chão não conseguiu mantê-lo completamente longe da força, já que ele reprisou brevemente o seu papel como Anakin na série Obi-Wan Kenobi do Disney Plus em 2022 e no spin-off Ahsoka em 2023. Então, com projetos
estilos de vida que vão de um lado ao outro, Anakin certamente se mantém ocupado e provavelmente livre dos pensamentos malignos de um Sith. Mas enquanto Anakin começava a se desviar para o lado sombrio no episódio 2, outra estrela estava dando trabalho a Hayden, tornando-se lentamente uma das atrizes adolescentes mais populares do início dos anos 2000. Amanda Bynes alcançou a fama estrelando sua própria série na Nickelodeon, chamada The Amanda Show, mas então ela começou a construir uma carreira como uma estrela de Hollywood de verdade, aparecendo em sucessos de bilheteria como Ela é o Cara, Hairspray e A Mentira. Seu futuro parecia incrivelmente promissor, mas em 2010 ela começou a lutar contra problemas de saúde mental e abuso de substâncias, sendo presa por seu comportamento e diagnosticada com transtorno bipolar. Tragicamente, Amanda foi internada em uma clínica psiquiátrica em 2013 e seus pais obtiveram a tutela de seus bens. Isso essencialmente encerrou a sua carreira de atriz, mas em 2014 ela começou a se recuperar. Ela se matriculou no Fashion Institute of Design and Merchandising em Los Angeles e se formou em desenvolvimento de produtos de merchandising em 2019. Em 2022 ela mudou o foco do design de moda para unhas, estudando cosmetologia e se tornando manicure. Isso foi acompanhado por um novo visual diferente, envolvendo cabelo tingido, uma tatuagem no rosto e cirurgia plástica, deixando muitas pessoas preocupadas com seu bem-estar. Mas em abril de 2024, ela anunciou que estava se preparando para fazer o exame de manicure para obter sua licença, enquanto usava suas habilidades da escola de moda para lançar sua própria linha de roupas em colaboração com o designer Austin Babbitt. Então é legal ver que a rainha dos anos 2000 ainda está fazendo arte, e apesar do final caótico da sua carreira como atriz, ela ainda encontra sucesso em outras áreas. Mas ela não é a única integrante do elenco de Hairspray cuja carreira em Hollywood foi arruinada. Em 2006, Nikki Blonsky fez um teste para o papel principal do filme, sem nenhuma experiência profissional em atuação ou canto. Tudo isso enquanto ainda estava no ensino médio e trabalhava em uma loja da Cold Stone Creamery em Great Neck, Nova York. Ela venceu outros 1.100 atores para o papel e sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Portanto, sua carreira não poderia ter começado melhor. Mas, infelizmente, Hairspray não foi suficiente para garantir trabalho constante no mundo do entretenimento. Para encontrar uma maneira de pagar as contas enquanto fazia testes para mais papéis e esperar o seu próximo filme, Nikki começou a trabalhar em um salão de beleza em Great Neck em 2011. Ela era vista fazendo de tudo, desde aplicar maquiagem até varrer o chão, o que era bem diferente da vida que a maioria das pessoas esperava que ela tivesse após a sua grande oportunidade. Só que o seu próximo grande papel nunca chegou, e à medida que os seus testes diminuíram, parecia que a sua vida sob os holofotes tinha acabado. Embora ela provavelmente não cante nenhum número musical no salão, Nikki não desistiu dos seus sonhos. Ela continua fazendo testes enquanto mantém o seu emprego fixo, fazendo aparições ocasionais no palco e na tela. Mas nada chegou perto do sucesso de Hairspray, pelo menos não ainda. A indústria cinematográfica parece relutante em deixá-la voltar, mas no início de 2025, Nikki começou a dominar as redes sociais. Ela ganhou notoriedade por seus vídeos no Camel, uma plataforma que permite aos usuários pagar uma celebridade para gravar uma mensagem personalizada. Trechos de participações dela no Camel viralizaram no TikTok e no geral mostram Nikki cantando músicas de Hairspray. Ela se tornou tão popular que agora é uma das artistas mais vendidas do Camel. Então, como Nikki foi de Hairspray a cabeleireira e estrela do Camel, isso prova que as redes sociais podem reviver a carreira de qualquer pessoa. Mas claro, tem pessoas que não querem que as suas carreiras sejam revividas. Peter Ostrom, de 12 anos, conseguiu o papel de Charlie Bucket no clássico de 1971, A Fantástica Fábrica de Chocolates, depois de ser descoberto em uma produção teatral infantil em Cleveland. Essa poderia ter sido a oportunidade perfeita para o jovem ator alcançar o estrelato, mas ele simplesmente não estava interessado após o término das filmagens e recusou um contrato para 3 filmes com um estúdio de Hollywood. Acontece que Peter se interessava mais por fazendas de animais do que por fábricas de chocolate. Ele amava cavalos, então seguiu seu verdadeiro sonho. Estudou na Faculdade de Medicina Veterinária de Cornell e trabalhou como veterinário em Lowville, Nova York. Conforme crescia, ele se tornou relutante até em admitir que havia interpretado Charlie. Aliás, a sua namorada de longa data e futura esposa nem sabia que ele era o garoto do filme, até ele confessar a ela pouco antes de ela conhecer a sua mãe. Após 4 décadas de trabalho, Peter se aposentou oficialmente da clínica veterinária em 2022, mas ele ainda treina novos veterinários e também trabalha como consultor para o setor de laticínios. Com a aposentadoria, ele se tornou muito mais aberto sobre a sua experiência como Charlie e se reconectou com seus antigos colegas de elenco. Todos os anos, ele visita a Lowville Academy e a Central School para falar sobre o filme e responder perguntas dos alunos. Isso revelou que Peter ainda recebe $10 em direitos autorais
a cada 3 meses pelo filme. Isso é mais do que aqueles pobres Umpa-Lumpas ganharam juntos, mas definitivamente não paga o trauma de ter assistido isso aqui quando criança. A rejeição de Peter a Hollywood tem muito em comum com a trajetória de carreira de outra estrela infantil, cujo filme de estreia, O Iluminado, veio 9 anos depois da Fantástica Fábrica de Chocolates, em 1980. Danny Lloyd tinha apenas 6 anos quando estreou a obra-prima de Kubrick, mas depois de estrelar mais um papel em 1982, se aposentou da atuação com apenas 13 anos. Danny disse que, embora tenha gostado da experiência, a vida em Hollywood simplesmente não era para ele, e além de uma breve participação especial na sequência de O Iluminado, Doutor Sono, de 2019, ele nunca olhou para trás. Na faculdade ele aceitou empregos ocasionais, como trabalhar no Walmart e ajudar em uma fazenda de porcos, mas hoje ele é um humilde professor de biologia em uma faculdade comunitária no Kentucky, com esposa e 4 filhos, onde precisa evitar qualquer menção ao seu famoso papel para não interromper as aulas. Ele é tão reservado que raramente concede entrevistas, mas eu tenho certeza que vez ou outra ele tem vontade de assustar os alunos com o que ele aprendeu no filme. Infelizmente, nem todo mundo deixa o mundo do entretenimento por escolha própria. E quando você é estereotipado como o mais nerd dos nerds, manter uma carreira em Hollywood sempre vai ser complicado. Para Chris Owen, mais conhecido como o Sherminador de American Pie, a realidade era essa. Embora tenha sido convidado para todas as sequências de American Pie, encontrar trabalho regular como ator provou ser difícil para alguém tão Sherminador quanto Chris. Então, por vários anos, por volta de 2013, ele trabalhou como garçom em um sushi em Santa Mônica para se sustentar entre as audições, enquanto também se aventurava na fotografia. Sério, será que ele falava para as modelos se prepararem para serem Sherminadas? Desde então ele apareceu em mais alguns projetos, incluindo uma participação especial na obra-prima cinematográfica de 2018, O Último Sharknado. Já estava na hora, mas no final de 2018 ele se juntou à Pacific Union International como corretor de imóveis. Então parece que depois de todo esse tempo, o Sherminador pode finalmente ter deixado o mundo da atuação para trás de vez. E lá se foi o meu desejo por outro filme do Sharknado. Mas Chris não é o único ex-ator que foi visto como garçom, e a carreira em Hollywood desse próximo ator terminou com um sério escândalo. Armie Hammer é um ator americano conhecido por seus papéis em A Rede Social e Me Chame Pelo Seu Nome, mas ele é indiscutivelmente ainda mais famoso pelas acusações desagradáveis que lhe foram feitas em 2021. Ele se envolveu em diversas controvérsias e foi acusado de trair a esposa, violência em relacionamentos amorosos passados e, digamos, de ter o desejo de experimentar carne humana. Não é algo que se ouve todos os dias por aí. Embora Armie tenha negado tudo, o incidente foi grave o suficiente para que ele fosse praticamente banido da indústria do entretenimento, o que talvez explique por que em 2022 algumas fotos viralizaram mostrando-o trabalhando em um hotel nas Ilhas Caimã. Uma imagem de um panfleto com ele como concierge do hotel vazou no Twitter, mas o advogado de Armie alegou que se tratava apenas de uma brincadeira. Contudo, isso não explica porque Armie também foi fotografado vestindo o uniforme do hotel e filmado dando informações sobre preços aos hóspedes. A verdade veio à tona. Após a sua expulsão de Hollywood, o ator, outrora aclamado pela crítica, estava completamente falido e trabalhando na área de hotelaria para sobreviver. Apesar do seu advogado tentar encobrir seus rastros, Armie admitiu em 2025 que as fotos eram reais e que, além de trabalhar no hotel, também havia trabalhado como jardineiro em uma escola local. Desde então, Armie tentou voltar a atuar, mas com pouco sucesso, e a única coisa em que ele aparece até 2025 é o seu próprio podcast, o Armie Hammer Time. É isso que dá a dizer que você quer um churrasco humano. Aliás, olha o nome do podcast. Todo mundo sabe que esse Hammer Time é uma referência àquela música Can't Touch This do MC Hammer. Falando nele, cujo nome verdadeiro é Stanley Kirkborough, a ascensão de MC Hammer à fama como artista de hip hop nos anos 90 foi meteórica, supostamente ele rendendo mais de 70 milhões de dólares em menos de 5 anos. Mas parece que tanto MC Hammer quanto Armie Hammer são amaldiçoados com a incapacidade de controlar finanças, porque em 1996 o músico declarou falência. Aparentemente ele tinha uma dívida de 13 milhões de dólares, devido à queda nas vendas de álbuns, empréstimos não pagos e um estilo de vida extravagante. Eu até entendo você ter 1 ou 2 carros caros. Agora, um vaso sanitário e essa placa, ambos em ouro maciço, já me parece desnecessário.
desnecessário. Era hora de Stanley Hammer contratar um contador e penhorar seus pertences. E em 1997, o cantor teve que vender sua mansão na Califórnia por 5,3 milhões de dólares. Mas pelo lado positivo, esse pedido de falência parece tê-lo reconectado com suas raízes religiosas. Ele começou um ministério televisivo chamado MC Hammer and Friends e se tornou um ministro ordenado, oficiando casamentos de celebridades, como o de Corey Feldman e Suzy Sprague. Na verdade, ele chegou a dizer que o MC em seu nome significava Man of Christ, traduzindo Homem de Cristo. Vai vendo. A lenda de MC Hammer não termina aí, porque em 2024, o Homem de Cristo havia se voltado novamente para o Vale do Silício, onde se tornou um dos investidores de tecnologia mais respeitados dos Estados Unidos. Ele investiu em grandes empreendimentos como o sistema Square e o Twitter, e também presta consultoria e assessoria a essas empresas, com a sua experiência em negócios. Acho que ninguém teve uma trajetória mais maluca que esse cara, um homem de Cristo e pau pra toda a obra. Na verdade, a única pessoa cujo currículo pode rivalizar com o de Hammer em termos de excentricidade é Angelina Pivarnik. Ela é mais conhecida por aparecer nas duas primeiras temporadas do reality show da MTV Jersey Shore, nos anos de 2009 e 2010. Nas duas temporadas, ela foi expulsa do programa logo no início, por se recusar a fazer o que os produtores mandavam e se envolver em uma briga com um colega de elenco. Veja que surpresa, ela não foi convidada para a terceira temporada, mas a essa altura a carreira dela já havia passado disso. You farted real bad in the club. Let's not even go there. Para salvar vidas em Nova York. Em 2014, ela se certificou como técnica em emergências médicas pelo Corpo de Bombeiros de Nova York, trabalhando de 2016 a 2018 na estação Roswell em Staten Island. Uma mudança de carreira admirável, mas infelizmente o seu passado como estrela de reality show tornou o trabalho e o emprego normal mais difícil. Ela foi submetida a um assédio repugnante no local de trabalho por parte de um superior, em parte por causa da sua persona televisiva de festeira. Ela chegou a processar o Corpo de Bombeiros pela sua falha em impedir o abuso e recebeu uma indenização de 350 mil dólares. O processo foi um grande caso e ajudou a criar uma nova política do Departamento de Bombeiros de Nova York, que impede que chefes tenham relações com funcionários. Então, com certeza, o impacto de Angelina vai ser sentido nos quartéis de bombeiros em todo o estado. Mas se alguém em Nova York tem o desejo de ser reanimado por uma ex-estrela de TV, é melhor tirar o cavalinho da chuva. Em 2018, Angelina deixou o Corpo de Bombeiros em meio a todo o assédio que sofria e conseguiu se juntar aos seus colegas de elenco de Jersey Shore no revival Jersey Shore Family Vacation. Desde então ela está no programa, então tecnicamente ela não tem mais um emprego normal. Mas quem pode dizer por aí que salvava vidas durante o seu período sabático do showbiz? O Armie Hammer aqui não. O que acontece quando três irmãos com boas vozes e rostos carismáticos formam uma banda e começam a fazer sucesso? Garotas adolescentes do mundo inteiro enlouquecem. Mas o que acontece quando essa banda se separa? Bem, se os Jonas Brothers servem de exemplo, dois dos irmãos seguiram em carreira solo na atuação e na música, enquanto o outro se aventurou no empreendedorismo. Sim, depois que a banda se separou em 2013, o mais velho dos Jonas, Kevin, deixou a música para trás e se tornou co-CEO de uma empresa de marketing de influência chamada Blue Market. Ele também fundou uma empresa de desenvolvimento imobiliário e construção, além de se aventurar no mundo da programação. Embora esses trabalhos possam não parecer normais no sentido tradicional, certamente são bem diferentes do que o tornou celebridade. Em 2019, Kevin se reuniu com seus irmãos para fazer novas músicas, mas podemos afirmar com segurança que ele tem um plano B bem sólido para quando cansar de tocar pop rock de novo, e nem mesmo fazer shows com os caras o impediu de expandir os horizontes. Desde 2022, ele e o seu outro irmão, Frankie, o quarto irmão Jonas, que nunca entrou pra banda, apresentam um reality show de competição na ABC chamado Claim to Fame, ou seja, o cara já fez de tudo. Os Jonas Brothers foram o rosto dos penteados lamentáveis dos anos 2000, mas sem dúvida, o penteado mais marcante da década pertencia a outra jovem estrela que cantava, dançava e dava cambalhotas no clássico programa infantil Lazy Town. O cabelo rosa curto de Stephanie era tão reconhecível que os espectadores casuais do programa talvez nem percebessem que, por baixo da peruca, a personagem tinha várias atrizes ao longo das 4 temporadas
temporadas de Lazy Town. 3 jovens atrizes interpretaram o papel, mas a mais reconhecida é Juliana Rose Moriello, que foi a Stephanie original nas 2 primeiras temporadas de Lazy Town, entre 2004 e 2007. Após a segunda temporada, Juliana completou 16 anos e deixou o programa, porque sentiu que estava velha demais para continuar interpretando uma personagem de 8 anos. Inicialmente, ela aceitou alguns pequenos papéis para manter a carreira, mas depois abandonou completamente o mundo do entretenimento e começou a se dedicar aos estudos. Ela estudou terapia ocupacional na Universidade de Columbia e em 2018 se tornou terapeuta certificada. Hoje ela trabalha em tempo integral como terapeuta ocupacional pediátrica em um centro de desenvolvimento infantil e brincadeiras sensoriais. Então ela passou de lutar contra Robbie Rotten a combater problemas de crianças. E como Lazy Town tinha como objetivo tornar as crianças mais saudáveis e ativas, Juliana na verdade não se afastou muito de suas raízes. Outra estrela mirim que passou de luzes, câmera, ação para um diploma universitário foi Jeff Cohen. Ele interpretou o Chunk, o personagem favorito de todo mundo, no filme de 1985 Os Goonies. Hoje em dia, em vez de caçar tesouros piratas enterrados, ele passa o seu tempo buscando justiça e fazendo a sua dança nos tribunais como advogado. Os Goonies foi responsável por lançar as carreiras de muitos atores famosos, como Sean Astin, Josh Brolin e Ke Huy Quan, mas Jeff desistiu da atuação aos 17 anos, em 1991. Ele explicou que, como um ator mirim gordinho, conseguir trabalho era fácil, mas conforme a puberdade o transformou de Chunk em um galã, ele deixou de ser o garoto mais gordinho da sala e não conseguia mais papéis. Pode ser o primeiro caso de uma celebridade perdendo o trabalho por malhar demais. Nossa, eu sei muito bem como é passar por isso. Jeff estava em uma encruzilhada na vida e decidiu seguir carreira na área jurídica com a ajuda de Richard Donner, diretor de Os Goonies, para conseguir estágios. Felizmente, o direito provou ser uma carreira muito mais frutífera para Jeff, que obteve um doutorado pela UCLA em 2000 e fundou seu próprio escritório de advocacia, o Cohen & Gardner, em 2002. Até hoje ele trabalha como advogado de entretenimento apoiando atores em suas carreiras. Inclusive representa o seu colega de Os Goonies, Ke Huy Quan. Ele negociou o contrato de Quan para o seu papel no filme de 2022 Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que rendeu ao ator um Oscar de melhor ator coadjuvante. Então é bom saber que Chunk ainda tem atitudes heróicas e ajuda os amigos de infância a encontrar um tesouro de ouro. Mas ele não é o único ator que decidiu permanecer na indústria de entretenimento e migrar para uma carreira nos bastidores. Reed Alexander era uma estrela adolescente, mais conhecida pelo seu papel de vilão como Neville na série iCarly da Nickelodeon. Quando o programa terminou em 2012, Reed fez mais algumas aparições na TV, mas ao ser entrevistado sobre seus papéis, ele percebeu que não queria mais atuar e que a sua verdadeira paixão era o jornalismo. Ele estava mais interessado em entrevistar do que em ser entrevistado. Então ele parou de atuar e obteve um diploma de bacharel em jornalismo, administração de empresas e liderança na NYU. Ele então trabalhou como repórter da CNN em Hong Kong, antes de voltar a Nova York e obter mestrado em jornalismo pela Universidade de Columbia. Desde então, Reed trabalhou como repórter para diversos veículos de comunicação, incluindo o Wall Street Journal, o Business Insider e a BBC. E como se não bastasse, em 2022 ele começou a trabalhar como professor de jornalismo em meio período na Universidade de Miami, e os alunos dele o consideram um ótimo professor. Em 2021, a iCarly foi renovada para mais 3 temporadas, e o professor Alexander fez uma viagem nostálgica, participando como convidado em 2 episódios, mas ele continua comprometido com seu trabalho como professor, e é impossível não pensar no malvado Neville Pepperman corrigindo as provas. Your work disgusts me. Com certeza ninguém vai passar nessa cadeira. A única coisa mais louca do que entrar na sala de aula e ver Neville como seu professor seria entrar na casa nova que você tá comprando e ver o Vanilla Ice reformando a cozinha. A maioria das pessoas acha que ele sumiu da face da terra depois da sua carreira como rapper nos anos 90. Então você pode se surpreender ao saber que ele ainda fatura cerca de $300 mil em cada um de seus novos projetos. E eu não tô falando de álbuns. Embora Ice Ice Baby tenha sido um mega sucesso, Robert Van Winkle teve dificuldades para repetir o feito. Assim, depois de anos lutando contra o vício, ele abandonou a música e encontrou algo mais sólido, o mercado imobiliário. No auge da sua fama, em vez de se hospedar em hotéis, como a maioria dos músicos em turnê, Robert comprava casas em todas as cidades por onde ele passava. Conforme a sua carreira desacelerou, ele entrou em pânico com a quantidade de dinheiro que havia investido nos imóveis. Então ele os vendeu e descobriu que na verdade havia lucrado. Isso lhe deu uma ideia.
ideia, e logo ele deixou a música de lado e passou a se dedicar à compra de casas antigas e dilapidadas, reformando-as e revendendo com enorme lucro. Robert tem um talento especial para reformas, e as suas habilidades até inspiraram um programa chamado Vanilla Ice Project, que dá dicas aos espectadores sobre como reformar suas próprias casas. Hoje ele tem um patrimônio líquido estimado em cerca de 10 milhões de dólares, então ele é muito mais rico do que o típico investidor imobiliário e ainda faz shows ocasionais para os fãs, mas ele ganhou muito dinheiro com seu trabalho diário em reformas. E embora reformar casas não seja tão glamuroso quanto chegar ao topo das paradas musicais, esse cara pode falar que foi um sucesso nas duas áreas. E quando você se mudar para sua nova casa, que foi reformada por um ex-astro, você pode contratar outro para abastecer sua nova cozinha com abacates. Como dono daquele que é indiscutivelmente o bigode mais famoso da TV, você poderia esperar que Tom Selleck ainda estivesse desfrutando de uma carreira ilustre nas telas, mas depois de ganhar fama como Magnum P.I. nos anos 80 e estrelar vários papéis nos 20 anos seguintes, a década de 2010 viu a carreira de ator de Selleck desacelerar bastante. Então, em vez disso, o ícone bigodudo começou a se concentrar em um novo trabalho bem comum. O que começou como um empreendimento relativamente casual em 1988, agora se consolidou como produtor de abacates em seu rancho de 25 hectares na Califórnia, comprado da lenda da comédia Dean Martin logo após o fim de Magnum P.I. Tom passa grande parte do tempo trabalhando na terra, consertando estradas e limpando o mato, com uma fazenda tão bem sucedida sob sua administração que agora vale 12 milhões de dólares. Aliás, ele é um empresário de abacates tão implacável que já se meteu em algumas encrencas por causa das práticas da sua fazenda. Em 2015, uma grave seca na Califórnia ameaçou destruir suas terras, então ele roubou 53 milhões de litros de água de um hidrante local para manter suas plantações vivas. Ironicamente, o distrito da cidade contratou um detetive particular para descobrir quem roubou a água, e quando foi revelado que o ladrão era o próprio Magnum, Tom teve que pagar 21 mil dólares para encerrar o processo. O mais engraçado é que Tom nem gosta de abacate, mas mesmo assim opta por cultivá-los. Então, se você tá na Califórnia e comeu torrada com abacate recentemente, é provável que tenha contribuído diretamente para o fundo de aposentadoria do Tom Selleck. Mas sabe o que ia combinar muito bem com esse abacate? Um copo refrescante de hidromel, criado por uma estrela infantil que se tornou mestre cervejeiro. Os gêmeos Dylan e Cole Sprouse trabalham como atores desde bebês, com papéis que vão desde a série da Disney Zack and Cody, Gêmeos em Ação, até o filme de 1999 O Paizão. Mas enquanto Cole continuou a carreira de ator na vida adulta, com séries populares como Riverdale, Dylan se concentrou em um tipo de entretenimento bem diferente, a produção de hidromel. Para quem não sabe, o hidromel é uma bebida alcoólica feita pela fermentação do mel em água, e sua popularidade caiu bastante nos últimos séculos. Mas então, por que Dylan Sprouse abriu sua própria cervejaria, a All Wise Meadery, no ano de 2018? Bem, quando Zack and Cody Gêmeos em Ação terminou em 2011, Dylan foi para NYU estudar design de jogos digitais, mas logo desenvolveu uma obsessão por história e um interesse pela bebida ancestral, então começou a produzi-la nas horas vagas. Depois de se formar na faculdade em 2015, ele voltou a atuar e conseguiu alguns papéis, mas também viu uma oportunidade de transformar o seu hobby em carreira, abrindo a própria cervejaria. Então em 2018 ele se deslocava ao trabalho como todos nós, comparecendo para produzir a bebida, organizar degustações e fechar acordos de distribuição. Com seu hidromel sendo vendido a 30 dólares a garrafa, se tornou uma fonte surpreendente de renda estável para a estrela de Zack and Cody. Mas desde 2020, as páginas da mídia social da All Wise Meadery estão inativas, e no início de 2024 o site foi fechado, então pode ser que o negócio de bebidas tenha secado de vez. Nos anos seguintes, Dylan continuou atuando em alguns filmes independentes, mantendo-se em grande parte fora dos holofotes, mas em 2021 ele cofundou um iogurte rico em proteínas, chamado Thorskir, baseado em uma receita islandesa de 1000 anos. Então pelo menos o colapso do seu negócio de hidromel não acabou com seu amor por comidas e bebidas históricas. Infelizmente, outros atores tiveram um pouco menos de sucesso do que Dylan e Tom desde que deixaram o mundo da TV. Se você era fã da série da Disney do início dos anos 2000, Even Stevens, vai lembrar do Beans, o vizinho do Shia LaBeouf que amava bacon. Stephen Anthony Lawrence certamente foi memorável no papel, e em papéis semelhantes em filmes como 12 é Demais e O Gato de Chapéu. Mas hoje em dia, sua carreira de ator não tá tão movimentada, em parte pelo fato de ter começado a ficar careca aos 14 anos. Eu te entendo, amigo, sou careca desde que nasci. Isso dificultou os papéis para Steven, e infelizmente, quando a careca começou a não ser
mais estranha, aos seus 21 anos, seu pai adoeceu. Então o ator pausou a carreira para cuidar dele até que ele falecesse. Essa longa pausa fez com que a sua carreira nunca mais decolasse, mas isso não o impediu de compartilhar o seu conhecimento de atuação, ministrando seminários para aspirantes a atores em faculdades por todo o país. E durante as festas de fim de ano, ele às vezes trabalha como ajudante do Papai Noel em um shopping no norte da Califórnia, em homenagem ao seu pai que amava o Natal. Os fãs sempre o reconhecem como Beans, porque mesmo tendo se afastado da carreira de ator e ficado careca, quem é que poderia esquecer aquele rosto? Felizmente, ele teve algum sucesso nos últimos anos com um podcast lançado em 2023, chamado Even More Stevens, com seus ex-colegas de elenco Christy Carlson Romano e Nick Spano. Então o Beans continua vivo, e você não vai se livrar dele tão fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você convence o seu pai teimoso a procurar um tratamento alternativo para dor nas costas? Bom, é só dizer que o quiropraxista é o ex-baterista da banda favorita dele. Nos anos 70, o rock estava em alta, e uma das maiores bandas da época era o grupo punk inglês The Clash. Terry Chimes era o baterista original da banda, mas saiu depois do primeiro álbum porque entrou em conflito com os outros membros. Ele tocou brevemente em algumas outras bandas depois, como o Black Sabbath, e foi durante esse período que o seu ombro travou enquanto jogava boliche e precisou ser tratado por um quiropraxista. Terry ficou tão inspirado por isso que abandonou a música completamente em 1994 e seguiu sua paixão estudando quiropraxia. Desde então, ele tem a sua própria clínica em Essex e ministra regularmente seminários de quiropraxia, tornando-se o único quiropraxista a também estar no Hall da Fama do Rock and Roll. Se o espírito do punk é rebeldia, talvez passar de batidas contagiantes para dores nas costas seja algo muito punk. Ou não, mas certamente exige muita coragem. Coragem definitivamente é algo que você precisa para enfrentar Steven Seagal, um ex-artista marcial que virou astro de cinema e depois diplomata. Nos anos 80 e início dos 90, ele era mais conhecido pelas suas atuações em filmes de ação, como A Força em Alerta e Difícil de Matar. Mas quando sua carreira no cinema começou a perder força, Seagal não deixou suas habilidades de astro de ação se perderem. Em 2013, ele foi empossado como xerife adjunto no Novo México e usou sua combinação de carisma, força e experiência em artes marciais para treinar policiais ao redor da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Como se isso não bastasse, em 2018 ele foi contratado como representante especial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, graças à sua amizade muito divulgada com Vladimir Putin, a quem ele considera um irmão. Seu trabalho é promover boas relações entre Rússia e Estados Unidos por meio do intercâmbio cultural e artístico. Não sei se eu chamaria a Força em Alerta de arte, mas enfim, ele recebeu a Ordem da Amizade do governo de Putin e se mudou para o país em 2021, após obter cidadania. Então pode-se dizer que ele abraçou completamente a vida russa. Mas embora o papel de Steven na Rússia seja uma mudança de carreira bem maluca, sua passagem pela aplicação da lei faz todo sentido para um ex-astro de ação. Ainda assim, ele não é a única celebridade que se aventurou na polícia. E se tem alguém capaz de intimidar um criminoso, esse alguém é Shaquille O'Neal. Após uma carreira extremamente bem sucedida dentro e fora das quadras de basquete, em 2016, Shaq foi empossado como xerife adjunto honorário no condado de Clayton, na Geórgia. Tendo já recebido treinamento policial na década anterior em Los Angeles, ele estava pronto para proteger e servir. E o pivô de 2,15 metros se tornou o xerife adjunto mais alto da história do escritório do condado de Clayton. Em 2019, ele também se tornou xerife adjunto auxiliar do departamento do xerife do condado de Broward, na Flórida. E hoje participa regularmente do debate sobre como tornar o condado mais seguro. Mas a carreira policial dele não terminou aí. Desde então, ele recebeu o título honorário de delegado federal dos Estados Unidos e em outras agências, na Califórnia, Arizona e Flórida, e até se candidatou a xerife no condado de Henry, na Geórgia, em 2020. Ele não venceu, mas o xerife eleito o nomeou diretor de relações com a comunidade em 2021, dando a ele mais um importante cargo na aplicação da lei. Atualmente, Shaq ainda é comentarista de basquete na TV, então todo esse trabalho é mais um hobby do que uma nova carreira. Mas se todo policial tivesse o tamanho desse cara, ia ficar difícil para os criminosos. Quer dizer, se eu fosse um criminoso, só de saber que tem um cara desse tamanho patrulhando as ruas já ia ser o suficiente para eu me manter na linha. Qual mudança de carreira de celebridade mais te surpreendeu? Me conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!